A história dos filmes de ficção científica é uma jornada fascinante, repleta de visões únicas do futuro e da relação da humanidade com a tecnologia. Desde seus primórdios, o gênero evoluiu para refletir não apenas as inovações tecnológicas de cada época, mas também as ansiedades e esperanças da sociedade em relação ao desconhecido. O primeiro marco importante para o cinema de ficção científica foi Metrópolis, de 1927, uma obra visionária do diretor alemão Fritz Lang. Este filme mergulha o espectador em uma sociedade futurista que não só explora uma estética grandiosa e inovadora, mas também expõe uma crítica contundente sobre as desigualdades sociais e os perigos da crescente mecanização. A narrativa se passa em uma metrópole distópica, onde a população é rigidamente dividida entre uma elite que vive em uma cidade luxuosa, localizada acima do solo, e uma classe trabalhadora oprimida, que habita os subterrâneos da cidade e dedica sua vida ao funcionamento das máquinas que sustentam a sociedade. Essa estrutura de classes, em que os operários são reduzidos a peças de uma engrenagem que alimenta a riqueza e o poder da elite, antecipa um debate que continua atual: o impacto da tecnologia sobre o trabalho humano e a possibilidade de um futuro onde as pessoas sejam dominadas por forças e sistemas que elas mesmas criaram. Metrópolis questiona até que ponto o avanço tecnológico é benéfico ou nocivo e levanta preocupações sobre a perda da autonomia humana diante de sistemas cada vez mais complexos e impositivos. O filme é também notável por sua estética grandiosa, que utiliza cenários colossais, com arranha-céus imponentes, para ilustrar a grandeza e o peso da cidade. A figura do robô Maria, uma criação icônica de Lang, simboliza a transformação da humanidade em um produto tecnológico. Esse robô, uma réplica metálica de uma mulher humana, representa a linha tênue entre o humano e o artificial, um tema que se tornaria essencial para o gênero de ficção científica nas décadas seguintes. Além de sua narrativa e de sua iconografia, Metrópolis foi pioneiro ao abordar temas futuristas de forma complexa, não apenas imaginando um futuro utópico ou avançado, mas sugerindo que o avanço tecnológico traz consigo profundas desigualdades, possivelmente, uma repressão ainda maior para as massas. Esse olhar crítico marcou o início da ficção científica como um meio de reflexão social, onde o futuro imaginado serve como metáfora para questões urgentes do presente. O impacto de Metrópolis transcende seu tempo, e o filme permanece até hoje uma referência tanto estética quanto temática para obras que exploram a relação conflituosa entre homem, máquina e sociedade. Essa visão seminal da tecnologia e de seus riscos futuros estabeleceu as bases de uma ficção científica preocupada em questionar o preço do progresso, estabelecendo desde então uma narrativa onde o futuro pode ser tanto uma promessa de libertação quanto uma armadilha sombria. Durante as décadas de 1950 e 1960, o gênero de ficção científica encontrou um solo fértil nos Estados Unidos, ganhando popularidade e explorando de maneira singular os anseios e temores da época. No cenário da Guerra Fria, quando as tensões entre Estados Unidos e União Soviética se intensificavam e o risco de uma guerra nuclear se tornava cada vez mais real, o cinema de ficção científica começou a refletir esses sentimentos de insegurança. Filmes como The Day the Earth Stood Still, de 1951, e Invasion of the Body Snatchers, de 1956, abordaram o medo do outro e da invasão alienígena, elementos que espelhavam as ansiedades com a ameaça comunista e a desconfiança crescente que permeava a sociedade americana. Nesses filmes, o alienígena representava uma força desconhecida e perturbadora, evocando a sensação de que uma ameaça podia surgir de onde menos se espera, infiltrando-se e subvertendo a segurança doméstica. Em The Day the Earth Stood Still, o alienígena Klaatu chega à Terra em uma tentativa de alertar a humanidade sobre a autodestruição iminente, especialmente em relação ao uso de armas nucleares. A mensagem do filme é clara: em vez de tratar o desconhecido com hostilidade, é necessário um entendimento que transcenda as diferenças. Essa narrativa transformou o gênero de ficção científica em um canal para discussões éticas e filosóficas, onde a tecnologia e o outro são tratados com complexidade e, muitas vezes, com empatia. Já Invasion of the Body Snatchers lida com uma forma mais sombria de invasão dos alienígenas que assumem o lugar de humanos, em um processo de substituição silencioso e quase invisível.
Essa trama capturou o medo da perda de identidade e individualidade, simbolizando uma ameaça existencial que ressoava com a paranoia anticomunista da época. Além de entreter, o filme serviu como uma poderosa crítica social sobre a conformidade e o medo do controle ideológico. Enquanto esses filmes exploravam a paranoia e a suspeita, uma obra diferente e mais profunda emergiu em 1968, elevando o gênero a um novo patamar filosófico e estético. Em 2001, The Space Odyssey, dirigido por Stanley Kubrick. Este filme abordou temas de inteligência artificial, a exploração do cosmos e a própria natureza da consciência humana, oferecendo uma perspectiva quase mística sobre a jornada humana. 2001 traz a emblemática figura do supercomputador HAL 9000, cuja evolução sugere que a tecnologia, quando dotada de inteligência, pode não só se tornar autônoma, mas desenvolver uma consciência que rivaliza a humana. A relação entre os astronautas e HAL expôs de maneira inovadora os limites e os perigos da confiança cega na tecnologia. Com uma estética visual sofisticada e efeitos especiais impressionantes para a época, 2001 propôs uma reflexão sobre o papel da humanidade no vasto universo e sobre as transformações que o contato com inteligências superiores poderia gerar. Mais do que um entretenimento, 2001 trouxe para o cinema de ficção científica um olhar filosófico, questionando o significado da vida e da evolução, e propondo que o espaço não era apenas um novo território a ser conquistado, mas uma fronteira existencial a ser explorada. Esses filmes das décadas de 1950 e 1960 desempenharam um papel fundamental ao expandir as possibilidades do gênero, ao mesmo tempo que se aprofundaram em questões complexas e refletiram as inquietações sociais de sua época. A ficção científica, até então vista como um gênero menor, ganhou uma nova dimensão ao explorar temas que iam muito além da tecnologia, tocando o âmago das preocupações humanas. Com isso, preparou o caminho para uma era de questionamentos mais profundos sobre a relação entre tecnologia, humanidade e o desconhecido. Nos anos 1970 e 1980, o cinema de ficção científica experimentou uma revolução significativa, tanto em termos de orçamento quanto de impacto cultural. Esse período foi marcado por uma mudança de paradigma, impulsionada pelo sucesso colossal de Star Wars, de 1977, de George Lucas, que demonstrou que o gênero poderia atrair grandes públicos e justificar investimentos massivos. Antes visto como uma área de nicho, o cinema de ficção científica passou a ser visto como um terreno fértil para a criação de blockbusters, com efeitos especiais impressionantes e enredos cativantes que atraiam espectadores em massa. Star Wars abriu as portas para uma abordagem mais ambiciosa e comercial, com histórias que, além de mergulharem em mundos e civilizações futuristas, promoviam uma experiência visual e sensorial imersiva. O sucesso do filme deu ao gênero uma escala e uma relevância sem precedentes, estabelecendo uma nova era para a ficção científica como um fenômeno global. Enquanto Star Wars fascinava o público com aventuras galácticas e lutas épicas entre o bem e o mal, uma outra vertente da ficção científica emergiu nos anos seguintes, abordando temas mais sombrios e complexos. Em 1982, Ridley Scott lançou Blade Runner, um filme que marcaria profundamente o imaginário popular e definiria o que viria a ser conhecido como a estética cyberpunk. Baseado no livro do Android's Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick, Blade Runner transporta o público para um futuro distópico em Los Angeles, onde a tecnologia avançada convive com um cenário urbano decadente e carregado de poluição, simbolizando uma civilização à beira do colapso. Blade Runner é mais do que uma ficção científica sobre máquinas e futurismo, ele traz questões filosóficas profundas sobre identidade, consciência e o próprio conceito de humanidade. Na trama, o protagonista Rick Deckard é um caçador de androides, replicantes, seres artificiais fabricados pela corporação Tyrell, que possuem inteligência e sentimentos comparáveis aos dos humanos. No entanto, esses replicantes são tratados como objetos descartáveis e perseguidos por sua rebeldia ou ao se recusar a obedecer cegamente. Ao longo do filme, Deckard enfrenta questionamentos éticos sobre sua tarefa de o aposentar esses seres, questionando até que ponto eles realmente diferem dos humanos e se é justo negá-los uma chance de viver livremente. A estética e os temas de Blade Runner causaram um impacto duradouro, pois sua representação de um mundo onde a linha entre humanos e máquinas se torna cada vez mais difusa toca em questões que se tornaram ainda mais relevantes nas décadas seguintes, com o avanço das inteligências artificiais e das biotecnologias.
A cidade chuvosa, iluminada por neon e dominada por arranha-céus imponentes, moldou a ideia de um futuro urbano sombrio e decadente, que hoje associamos ao estilo cyberpunk. Esse cenário, onde corporações poderosas controlam a vida e a tecnologia ultrapassa os limites éticos, influenciou gerações de cineastas, escritores e designers, criando uma visão de futuro tecnologicamente avançado, mas moralmente ambíguo, onde a humanidade corre o risco de perder seu próprio valor em meio às inovações que cria. Com isso, Blade Runner e o movimento impulsionado por Star Wars nos anos 70 e 80 reconfiguraram a ficção científica, mostrando que o gênero podia, ao mesmo tempo, entreter e questionar profundamente o papel da tecnologia e da ética em nossa sociedade. Esses filmes contribuíram para uma visão do futuro que, ao contrário de utopias otimistas, trazia à tona o medo de que o avanço tecnológico sem consciência poderia desumanizar tanto as máquinas quanto os próprios seres humanos. Esse impacto cultural e filosófico de Blade Runner permanece até hoje, influenciando tanto a ficção científica no cinema quanto nossa própria concepção de um futuro onde a tecnologia pode, paradoxalmente, nos afastar daquilo que nos torna humanos. Nos anos 1990, o crescimento acelerado da informática e o surgimento da internet criaram um ambiente fértil para explorar os limites entre o real e o virtual, e os riscos inerentes a um mundo cada vez mais conectado e digital. Nesse contexto, The Matrix, de 1999, dos irmãos Wachowski, emergiu como um marco na ficção científica, abordando de forma ousada e inovadora a possibilidade de uma realidade virtual capaz de aprisionar a humanidade. A trama de The Matrix segue o protagonista Neo, um hacker que descobre que o mundo ao seu redor é, na verdade, uma simulação computacional elaborada, projetada para manter a humanidade subjugada enquanto máquinas inteligentes utilizam os corpos humanos como fonte de energia. A proposta de The Matrix vai além de uma mera história de ação e ficção científica. O filme apresenta um questionamento profundo sobre a natureza da liberdade e da identidade, desafiando o público a refletir sobre o que define a realidade e sobre a possibilidade de estarmos vivendo em uma ilusão cuidadosamente construída. Neo se vê forçado a escolher entre continuar na Matrix, uma realidade controlada e confortável, ou enfrentar o verdadeiro mundo fora dela, um lugar sombrio e devastado. Essa escolha entre ignorância e consciência é uma das grandes metáforas do filme e reflete o próprio dilema da humanidade diante do avanço tecnológico, até que ponto estamos dispostos a sacrificar a verdade em troca do conforto proporcionado pela tecnologia? The Matrix sintetiza o espírito da época ao incorporar as transformações digitais que estavam moldando a sociedade. O filme propõe uma visão de mundo onde o digital e o virtual podem facilmente se sobrepor ao real, questionando o valor da experiência humana em uma era dominada pela tecnologia. A estética do filme, com seus cenários urbanos sombrios, os códigos digitais caindo em cascata e as cenas de ação estilizadas, reflete o conceito de uma era onde a informação é onipresente e onde a linha entre humano e máquina se torna cada vez mais difusa. Além disso, o filme introduziu questionamentos filosóficos que marcaram a geração que crescia na era digital, especialmente em relação ao controle, à manipulação e à liberdade individual. Ao mostrar um mundo em que a tecnologia é usada para controlar e explorar os seres humanos, The Matrix sugere que o avanço digital, embora possa parecer emancipador, traz consigo riscos de alienação e perda de autonomia. Essa narrativa ressoou fortemente em um momento em que a internet começava a se popularizar, e as primeiras preocupações sobre privacidade e vigilância digital surgiam. The Matrix tornou-se, assim, um dos maiores símbolos culturais da década de 1990, inspirando discussões sobre os riscos de uma sociedade cada vez mais dependente do digital e questionando se a tecnologia, em sua constante expansão, poderia acabar dominando aqueles que a criaram. A influência do filme foi tão grande que seus questionamentos sobre realidade e liberdade se tornaram centrais nas discussões contemporâneas sobre inteligência artificial, redes sociais e a ética digital. Em um mundo que se torna cada vez mais mediado por telas e algoritmos, The Matrix segue relevante, como um lembrete de que, por trás de cada avanço tecnológico, há dilemas éticos e existenciais que não podem ser ignorados. No século XXI, a ficção científica passou a explorar profundamente temas ligados à inteligência artificial, ética e as complexas relações entre humanos e máquinas.
Em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente e os sistemas de inteligência artificial começam a integrar aspectos antes considerados exclusivamente humanos, o cinema de ficção científica encontrou novos territórios para questionar os limites da criação humana e as implicações morais desse avanço. Filmes como Ex Machina, 2014, e Har, 2013, ilustram esses dilemas de forma intimista, levando o público a refletir sobre o impacto emocional e ético das tecnologias emergentes. Ex Machina, dirigido por Alex Garland, acompanha um jovem programador, Caleb, convidado por seu chefe para testar as capacidades e a consciência de uma robô chamada Ava. A história, ambientada em um espaço minimalista e isolado, torna-se um estudo psicológico sobre a relação entre criador e criação, abordando os limites da inteligência artificial e os perigos de atribuir sentimentos e autonomia a algo que pode estar sendo manipulado para imitar a humanidade. Conforme Caleb interage com Ava, ele começa a questionar a natureza de sua própria realidade e a refletir sobre até que ponto a inteligência artificial é capaz de experimentar emoções reais, ou se sua aparente consciência é apenas uma réplica bem elaborada do comportamento humano. Ex Machina não só explora a linha tênue entre máquina e humano, mas também alerta para as possíveis consequências éticas de criar uma tecnologia que emula o livre-arbítrio e a autonomia, especialmente quando essa criação é mantida em cativeiro e manipulada por humanos. Outro filme marcante que aborda a relação humana com a inteligência artificial é Har, 2013, dirigido por Spike Jonze. Ao contrário de Ex Machina, Har apresenta uma visão mais sensível e introspectiva, onde o protagonista, Theodore, se apaixona por um sistema operacional avançado chamado Samantha. A trama mergulha nas complexas emoções que surgem dessa relação, expondo como a solidão e a busca por conexão se intensificam em um mundo cada vez mais digital e hiperconectado. Samantha, a inteligência artificial, possui uma personalidade envolvente e uma voz calorosa, o que permite a Theodore construir uma relação emocional profunda, ainda que inteiramente virtual. O filme levanta questões importantes sobre a fragilidade da conexão humana na era digital, onde, ironicamente, a hiperconectividade não garante intimidade, e as inteligências artificiais podem, cada vez mais, preencher as lacunas emocionais deixadas pelas relações humanas. A forma como Har reflete sobre a necessidade humana de afeto em um mundo digitalizado traz à tona um paradoxo contemporâneo. Quanto mais dependemos da tecnologia para nos comunicar e nos conectar, mais distantes podemos nos tornar da interação humana real. Theodore, que experimenta um conforto genuíno com Samantha, representa uma geração que busca na tecnologia uma resposta para as carências emocionais que a vida moderna impõe. A narrativa questiona, assim, até que ponto as relações com inteligências artificiais são válidas e se a sociedade deve considerar os efeitos psicológicos dessas interações, que nos distanciam das conexões humanas autênticas e nos condicionam a buscar no artificial uma fonte de significado e compreensão. Esses filmes ilustram o modo como a ficção científica do século XXI não se contenta mais apenas em explorar tecnologias futuristas ou o impacto das máquinas no cotidiano. Ela se aprofunda em temas filosóficos e existenciais sobre o papel que a inteligência artificial ocupa em nossa vida emocional e sobre as fronteiras que cruzamos ao criar sistemas que desafiam os próprios conceitos de humanidade e ética. O que antes era apenas uma especulação sobre o futuro tornou-se um questionamento urgente sobre o presente, e filmes como Ex Machina e Har convidam o público a refletir sobre o que significa viver em um mundo onde a linha entre o humano e o tecnológico se torna cada vez mais difusa. A ficção científica, assim, cumpre seu papel de antecipar os dilemas éticos e emocionais de um futuro próximo, ao mesmo tempo em que nos faz olhar para dentro, para a essência do que realmente significa ser humano em uma era moldada pela inteligência artificial e pela tecnologia. Para encerrar nossa jornada pela história dos filmes de ficção científica, vemos que esse gênero é muito mais do que apenas efeitos visuais espetaculares e cenários futuristas. Ele nos leva a refletir sobre as possibilidades e os perigos do que o futuro pode trazer. Desde os cenários sombrios de Metrópolis até a inteligência artificial em Ex Machina, esses filmes nos fazem questionar o que significa ser humano em um mundo moldado pela tecnologia. Mais do que prever o futuro, a ficção científica nos mostra as preocupações, esperanças e dilemas de cada época, funcionando como um espelho das nossas inquietações e dos nossos sonhos.